somos amados de Deus, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que invocam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a oportunidade de mais uma vez estarmos na presença do Senhor, de repartir a palavra que Deus tem colocado no nosso coração e também transmitir, quem sabe, algum dom, alguma graça da parte de Deus, porque a palavra do Senhor é viva e é espírito. Ela opera enquanto nós a ouvimos, porque a palavra do Senhor, ela nos transforma. Então nós damos graças a Deus pela oportunidade. E o que Deus colocou nesta hora no meu coração está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 22 e 23, onde o Senhor diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto gregos como judeus, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Então, queridos, amados, o que Deus tem colocado no meu coração, e por causa do ministério eu tenho alguns vícios naquilo que eu prego, porque às vezes a palavra é um pouco direcionada para algumas pessoas, e geralmente para aqueles que já são do corpo, e especialmente aqueles que ministram a palavra de Deus. Então o que Deus nos deu para pregar é Cristo Jesus. Nós não recebemos outra coisa. Nós não temos outra coisa para pregar. O que nós temos é Cristo crucificado. E aqui a palavra de Deus diz que para os judeus era escândalo, porque Cristo foi escândalo. Eles se escandalizaram em Cristo pela forma, pela maneira, pela sua pregação, por aquilo que ele representava. E os judeus também, eles se escandalizavam porque eles queriam, na verdade, sabedoria. Mas Deus deu para nós pregar, não foi nem sinais e nem sabedoria humana, mas Deus nos deu Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que nós não recebemos outra coisa, não nos foi dado outra coisa para pregar, e não há outro nome, diz a palavra, dado debaixo do céu, sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos, tão somente o nome de Jesus. Isso a palavra de Deus diz para nós no livro de Atos, capítulo 4. Pedro e João, perante o Sinédrio, eles disseram: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, amados, a nossa pregação, se fugir de Cristo, nós erramos o alvo. Se nós começarmos a querer pregar sabedoria, ou queremos pregar qualquer outra coisa, nós estamos fora do propósito de Deus, porque a única coisa que salva é o nome de Jesus. É anunciarmos a Cristo Jesus como solução, como salvação, como poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a Bíblia diz que assim como o homem, na sua sabedoria, não conseguiu conhecer a Deus, porque Deus, na loucura, fez com que a salvação fosse por aqueles que crescem na loucura da pregação do Evangelho. Porque a sabedoria do homem é nada diante de Deus. A palavra diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Então, meus irmãos, eu quero chamar a atenção. A nossa pregação precisa convergir, centralizar em Cristo crucificado. Cristo é a solução para o mundo. Eu tenho dito que quando Deus olhou para a confusão que era a terra, Deus enviou Cristo. Cristo é a solução. A terra um dia estava sem forma e vazia, e Deus trouxe vida. Cristo é a vida. Se hoje há uma confusão, creia, a solução ainda é Cristo Jesus. Pedro e João estão diante do Sinédrio, sendo interrogados, sendo ameaçados, e ao falarem, a Bíblia diz que os sacerdotes
perceberam, viram a intrepidez deles, a sabedoria que eles tinham, e que eles eram homens iletrados, eram homens incultos, e eles ficaram admirados da intrepidez e da sabedoria, e reconheceram que eles andaram com Cristo Jesus. Queridos, o grande negócio nosso hoje é andarmos com Cristo Jesus. Não tem como pregar a Cristo sem andar com Cristo ou sem andar em Cristo. Muitas pessoas falam de Jesus, mas não estão em Jesus. Muitas pessoas pregam Jesus, mas não andam com Jesus. É um chamado de Deus para mim, para você neste momento, que o mundo precisa de Jesus, e nós que anunciamos o Evangelho, que é Cristo Jesus crucificado, precisamos também andar com eles. E o que Deus mostra para mim? Deus mostra para mim que esses homens eram simples, não eram homens cultos, homens estudados. Deus não levantou, e eu quero dizer para você que Deus ainda não está levantando o mundo instruído, sábio, cheio de coisas, para salvar, para anunciar a salvação. A salvação, a transformação do mundo está entregue aos homens simples, às pessoas humildes, porque Deus escolheu os humildes e os simples. Quando eu leio o Evangelho de Lucas, nós vimos Jesus falando isso. Ele diz que Jesus exultou no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus revelou a salvação aos pequeninos, e é os pequeninos que anunciam, é aos pequeninos, é aqueles simples que anunciam a salvação. Por quê, irmão? Porque nós não adianta querer pregar filosofia. A filosofia de Deus é Cristo, é a salvação, a sabedoria de Deus. Ela é tão simples que os simples entendem, recebem, creem e são salvos por Deus. E esta é a vontade de Deus, que nós estejamos anunciando a Cristo Jesus crucificado. E o livro de Hebreus diz para nós que Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele não mudou e Ele não mudará. Amados irmãos, muita gente, muita gente tem se achegado à igreja nos tempos de hoje, como lá naquela passagem do livro de Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira chegaram diante do Senhor. E a Bíblia diz que eles chegaram enganados. Nós sempre olhamos que Ananias e Safira mentiram, dispuseram no coração, deram lugar para o diabo, para que fizeram. Amado, eles chegaram enganados. A obra do diabo é enganar, viu? Ainda continua, ele enganou a mulher lá no Éden, ele ainda continua enganando pessoas incautas, pessoas que não têm firmeza, que não têm conhecimento da verdade. O diabo os enganou, e eles chegaram enganados, e a Bíblia diz que eles tentaram enganar, mentir para o Espírito Santo. Muita gente tem chegado ainda assim hoje dentro da igreja, chegado à igreja, enganado. Por quê, irmãos? Porque verdadeiramente eles ainda não experimentaram Cristo. Porque receber Cristo, abrir a boca e dizer eu recebo, eu quero, todo mundo quer. O que a pessoa não quer? O que o ser humano não quer hoje? Ele não quer reconhecer que ele é pecador e que ele tem que se arrepender. Ele não quer voltar atrás das suas obras. Ele não quer consertar as suas obras mal feitas. Ele não quer de verdade chegar para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque a palavra de Deus diz que todas as obras, quando se achega para a luz, são manifestas. A própria palavra diz que os homens amaram mais as trevas que a luz e por isso rejeitaram a Cristo. E quando se rejeita a Cristo hoje é porque ama as trevas, não quer que as suas obras, que os seus feitos sejam manifestos. Irmãos, a filosofia de Deus ainda é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, mude a sua cabeça, mude a sua maneira de ver, de pensar, de interpretar, porque, queridos, verdadeiramente sem arrependimento ninguém vai chegar até o Senhor, ninguém vai ver a Deus.
Cristo, irmãos, é a salvação anunciada e não vendida. E isso confunde muitas pessoas no mundo de hoje, porque quando se anuncia algo se quer vender, e Cristo se anuncia, mas não se vende, ele é de graça. Quem quer o recebe de graça. Quem precisa, toma ele de graça. Quem, amados, amar a verdade, pelo poder de Deus será transformado, será salvo, né? Amados, por que Cristo, irmãos, pode ser entendido por qualquer pessoa, por mais simples que ela seja? Porque Deus nos fez com uma coisa chamada consciência. A consciência nos acusa. A consciência nos faz saber o que é certo e do que é errado. Mesmo sem conhecer a Deus, a consciência, eu e você temos algo chamado consciência. Pela consciência eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu posso não entender o que é santo. Você pode não saber o que é santo, mas o que é certo e o que é errado naturalmente se sabe. Então pela consciência nós podemos decidir pelo que é certo. E quando decidimos pelo que é certo, podemos decidir pela verdade, que é Cristo e aquilo que é santo. Cristo não se vende. E isso é loucura para os gentios. Lembra? Os gregos queriam o quê? Sabedoria. Os gentios queriam sabedoria. Como se tinha Cristo, para eles isso era loucura. E então, amados, não se vende. Não vender é loucura para o mundo de hoje. Amados, Cristo ainda é a salvação. Cristo ainda é a resposta. Cristo ainda é a solução. Salvação do que? Amados, por último, em última instância, Cristo é a salvação de a nossa alma ir para o inferno, do nosso homem espiritual ir para o inferno. Eu quero dizer que muitas pessoas não creem nem no inferno, nem que haja uma vida após a morte, nem que haja uma vida espiritual. E muitas pessoas pensam que a nossa vida termina aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Cristo ainda é a salvação para a nossa vida aqui na terra. Salvação do que, irmãos? Cristo é a salvação dos nossos casamentos, do nosso relacionamento, nossos relacionamentos. Cristo é a salvação da depressão. Cristo é a salvação da ansiedade, do pânico, da opressão, da angústia. Cristo é a salvação do nosso estado emocional, da nossa alma, que por causa deste mundo cheio de tanta mistura, de tanto engano, de tanta mentira, de tanta leviandade, nós acabamos sendo entulhados com tanta coisa, e que Cristo é a salvação. Que aquele que recebeu a Cristo, irmãos, e os seus ensinos, ele fica livre. Ele não precisa 10 casamentos para ser feliz, porque ele vai ser feliz no primeiro. Ele não precisa, irmão, de antidepressivo, porque Cristo libera da depressão. Ele não precisa viver ansioso, na ansiedade, porque Cristo, a presença dele vem e lhe acalma, porque Cristo é a paz. Ele não precisa, meu irmão, de viver em pânico, inseguro, porque Cristo é a nossa segurança. Quando ele entra na vida de alguém, ele traz segurança, ele traz confiança. Ele é a salvação da depressão, porque quando Cristo vem, as correntes da depressão são implodidas, a pessoa fica liberta, fica livre e pode viver como se nunca tivesse experimentado tal coisa. Cristo nos liberta e nos livra das angústias, porque a angústia afeta a nossa alma, e quando Cristo vem, ele entra para dentro da nossa alma, ele cura as nossas emoções, ele organiza os nossos sentimentos. Por que as pessoas rejeitam então, pastor? Por que as pessoas não abraçam logo isso? Sabe por quê? Elas precisam deixar de enganar, elas têm que deixar de trair, elas têm que deixar de mentir, elas têm que deixar de roubar, elas têm que deixar de cobiçar, elas têm que deixar de invejar. E as pessoas olham para isso, isso é uma tarefa impossível, isso é algo difícil, isso é parte dela, ela não consegue se libertar. É verdade, é verdade. Mas, amados, quem nos liberta é Cristo. Cristo é em nós a esperança da glória. O salmista, quando ele cai em si de toda a sua bobagem que ele havia feito, quando ele compõe o Salmo 51, ele diz assim: cria em mim, ó Deus,
um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração novo. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim. Quem cria, quem faz é Deus. As pessoas não entendem por isso que elas têm que dar um passo, mesmo da forma como elas estão. O mundo tem que andar mesmo do jeito que ele está e se achegar a Cristo e entender que quem vai transformar, quem vai mudar é Cristo. O salmista diz: purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Amados, as pessoas não dão este passo porque nós não estamos anunciando, nós estamos anunciando um Cristo fraco, um evangelho fraco, um evangelho medíocre, uma vida sem transformação, uma vida onde pode se achegar como Ananias e Safira e continuar no meio das ovelhas do povo santo e não vai acontecer nada. Isto não é verdade. A Bíblia diz para nós virmos como nós estamos, e quem vai nos transformar é Cristo. Cristo nos recebe o mundo do jeito que ele é, mas Cristo o transforma. Cristo veio à terra, ele pisou nessa terra do jeito que a terra era, e ele salvou algumas pessoas, e ele implantou aqui na terra o reino de Deus. Ele deixou aqui para nós dar seguimento ao reino do Senhor. E eu amo a palavra de Ezequiel, meu profeta Ezequiel, porque a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel que eu tirarei da vossa carne o coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne. Eu colocarei dentro de vocês um espírito novo, pelo qual vocês serão capazes de observar a palavra de Deus. O grande problema hoje está nisto, irmãos, é este passo. Ou nós anunciamos um Cristo que transforma, que muda, e centralizamos a nossa mensagem em Cristo crucificado, ou nós vamos continuar entregando para as pessoas paliativos, nos quais as pessoas vão continuar depressivas, vão continuar traindo, vão continuar mentindo, vão continuar roubando, vão continuar angustiadas, vão continuar depressivas, vão continuar presas e achando que Cristo é uma religião. O grande problema está aí também. As pessoas vêm para uma igreja pensando que elas têm uma religião. Amados, a religião lá fora, aleluia, glória a Deus, ela tem o trabalho de religar aquilo que não está acontecendo. E se nós mantivermos a nossa pregação distanciada de Cristo, descentralizada em Cristo, nós vamos estar só criando mais uma religião. O mundo não precisa de religião. O mundo já tinha religião quando Cristo veio. O mundo precisa de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, eu quero que você entenda que a palavra não é apenas para pastores, para pregadores, para obreiros, e não é apenas, aleluias, para apóstolos, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é para os simples. E nesta hora eu estou liberando uma palavra para você que é simples também, para você que é humilde, para você que não almeja um altar, porque Deus não está procurando homens que querem altar, mas Deus está procurando homens que querem Deus, que querem a sua presença, que querem a verdade, que querem a justiça, que querem o que é santo, que querem o que é reto, que querem o que é verdadeiro, que querem o que é honesto. E se você se enquadra em alguma destas coisas, eu quero te convidar para que você vista essa capa de fato, de verdade, com consciência, e anuncie Cristo crucificado. Você não está pregando você não está anunciando a sua vida. Quando a igreja começa a anunciar a sua vida, quando a igreja começa a anunciar o seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo, meu irmão, minha irmã, essa igreja está fora do propósito de Deus. E que Deus me guarde, que eu tenha sabedoria e possa ter graça para anunciar somente Cristo crucificado e a transformação que acontece quando o homem se arrepende dos seus pecados, reconhece, porque eu não acredito em salvação sem arrependimento e sem confissão. Porque quando eu reconheço, eu confesso e deixo, a Bíblia diz, eu alcanço misericórdia. A palavra do Senhor diz, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso, quando eu me arrependo, quando eu deixo, Deus me purifica. Então fique você sabendo que o mundo precisa de Jesus. E que o mundo precisa entender que a doutrina de Cristo, ela continua sendo a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Os seus ensinos são os mesmos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas,
com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. A Bíblia diz, aí está cumprido toda a lei e os profetas. E a partir daí, meu irmão, se nós chegarmos perto de amar a Deus sobre tudo, com toda a nossa força, nosso entendimento, nós já estamos a caminho do céu. Se nós amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos guardá-lo, protegê-lo, nós vamos abençoá-lo, porque esse é o nosso trabalho. Assim como a Bíblia diz que nós seremos benditos em Abraão, em que Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, nós estamos debaixo da bênção de Abraão. E então, a palavra de Deus para mim e para você, sê tu uma bênção. Anda na minha presença, sê perfeito, sê tu uma bênção. Lembre, nem eu, nem você podemos acertar por nós mesmos, mas é a graça e a misericórdia nos alcançou, e Deus arrancou um coração que nós tínhamos e nos deu um novo. Deus arrancou o espírito morto, caído do mundo, e nos deu um novo. Deus retirou a natureza caída velha e nos deu a natureza de Cristo. Por isso, podemos observar os preceitos e anunciar: oi, Cristo é a solução. Ele solucionou a minha vida, pode solucionar a sua. Ele transformou a minha, pode transformar a sua. Eu hoje sou alegre, sou feliz, sou satisfeito, eu vivo plenamente. Ele pode fazer com que você viva também. Eu quero dizer para você, amo a Cristo, amo você, mas tem alguém que ama muito mais. Jesus te ama muito mais que qualquer pessoa possa te amar. Ele te ama muito mais que teu pai e a tua mãe. Ele te ama muito mais que a tua esposa, que o teu marido, que o teu namorado, seja quem for. Ele te ama muito mais do que qualquer pessoa. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Que o Senhor Deus volte, levante o seu rosto sobre ti, te abençoe com a sua luz resplandecendo sobre você, e Ele te dê a paz hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.